Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Libra. É uma leitura atemporal, geralzona para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você e que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral ou Libra, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, curta, comente e compartilha. Se lhe for possível, é claro, é que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá? Para Libra, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Libra precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um 5 de ouros, uma carta de dificuldade, tá? De falta, de carência das coisas. 5 de ouros pode estar relacionado à carência, à falta de recursos materiais e financeiros, tá? Também, mas não necessariamente qualquer outra coisa que você esteja carente, esteja necessitado, tá? Nesse momento da sua vida. Interessante, né? Um 9 de ouros no centro da sua leitura. Aqui pode falar muito que aquilo que você está carente nesse momento vai ser alcançado, vai ser realizado a partir do movimento, Libra, de você se tornar mais independente, tá? Aqui soa muito uma coisa mais ou menos assim para mim. Cara, eu tô carente, tô ausente, tô em falta de tal coisa, tá? Na minha vida. No momento em que eu solto aquilo, que eu me torno independente daquela situação, parece que nesse momento as coisas começam a acontecer para mim, né? Parece que essa energia de falta e de vibrar na carência de algo é justamente o que trava, o que atrapalha de que aquele algo chegue até a mim. Consegue entender? Ó, o arcano maior mundo, né? Tem alguma coisinha que precisa ser feita, que pode ser também a nível de entendimento, mas é que o arcano maior mundo, ele fala de concluir alguma coisa, tá? Leitura muito parecida para mim com a de Leão dessa semana. Se você tem forte no seu mapa, dê uma olhada. Até porque o arcano maior mundo, ele tem a regência dos signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, tá? Então, aquela leitura pode dar também uma auxiliada em você nessa questão de concluir alguma coisa. Porque o que a gente vê, né? A gente acabou de falar, eu me desauxilio daquela coisa que eu penso estar em falta, daquela coisa que eu sinto uma carência dela, tá? E quando eu me desassocio, quando eu me torno independente daquela situação, parece que no momento em que eu solto, um ciclo, alguma coisa termina, algo se conclui. E aí que as coisas podem começar a acontecer, por quê? Porque o arcano maior mundo, o que ele coloca como uma proposta? Sempre que eu finalizo, sempre que eu fecho um ciclo, sempre que eu termino alguma coisa, uma etapa da minha vida, eu vou receber mais daquilo que eu penso merecer, né? É uma proposta extremamente generosa do arcano maior mundo quando eu finalizo, quando eu concluo uma etapa, quando eu termino algo que está em aberto. Tá? Então é importante entender numa perspectiva mais elevada tudo isso que a gente está falando aqui, porque é isso que pode auxiliar você a suprir essa necessidade ou essa carência ou essa falta de algo que você venha estar necessitando.
tá? Ó, no fundo do maço, um 6 de paus, ou seja, a proposta que vem de fora, tá? Ela já é uma proposta de vitória, de sucesso, tá? De reconhecimento. Então, por muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Eu tô carente de reconhecimento de alguma área da minha vida, no amor romântico, no trabalho, né? Seja qualquer que for a situação, só que aquilo me consome de alguma maneira, porque eu quero ter aquele reconhecimento, porque eu sei que eu sou bom naquilo, eu sei que eu faço com excelência, né? Então o que acontece? Quando eu fico muito vibrando, nossa, será que nunca vão me reconhecer o que eu faço? Será que nunca vai acontecer? Cara, nesse momento eu estou impossibilitando a questão de que um reconhecimento se aproxime de mim, da minha vida, da minha pessoa, daquilo que eu sei fazer, tá? Então é importante soltar, né? O soltar é o grande segredo, no entanto, muito difícil, tá? Principalmente para algo que nos consome, tá? Então, o que que acontece? Né? Como é uma proposta que vem de fora, existe para você experimentar o sucesso, a vitória, o reconhecimento, para alguns a fama, tá? Só que precisa parar de se afundar nessa falta, nessa carência e nessa escassez de algo, seja lá o que for. A gente citou uns exemplos, mas você tem que conseguir adaptar para a sua realidade, né? Pensa o seguinte, o que que você está mais carente hoje em dia? Geralmente, aquilo que nos falta, aquilo que nos faz carente de algo, é o que mais consome a nossa energia, né? E de uma maneira inconsciente, a gente vibra na falta daquilo. Só que quando eu solto, eu começo a deixar com que as coisas possam acontecer de uma forma natural. E começo a focar, desviar minha energia em outras áreas, em outras questões, tá? Isso quando eu não viro a minha energia para mim mesmo e começo a focar mais em mim, aonde aquilo que eu carecia, aquilo que me faltava, eu mesmo me dou, né? Então eu espero o reconhecimento do outro, eu mesmo me dou esse reconhecimento. Quando eu me dou essas coisas que me faltam, naturalmente o externo também vai me proporcionar aquilo que eu careço nesse momento, né? Eu preciso me dar mais do que esperar mais de fora, tá? Quando eu faço esse exercício de soltar, de me tornar independente, de dar mais para mim mesmo, é nesse momento que as coisas podem acontecer, porque um ciclo se fecha, tá? Alguma coisa se conclui. E aí as propostas de fora começam a aparecer, porque eu já estou cheio daquilo que antigamente, né? Anteriormente eu necessitava, eu carecia, eu estava em falta. Tá? Vamos ver mais com os anjos. E a gente entende que o signo de Libra, ele é o signo das relações, né? O que acontece que eu percebo, pelo menos assim, em quem eu conheço que tem ou Sol em Libra, ou quem tem Libra muito forte no mapa, o que eu vejo é de uma maneira exagerada a pessoa se doando e por vezes esquecendo de si mesmo, né? Então, por vezes a gente faz muitas coisas para o outro, mas também muitas vezes eu estou esperando um reconhecimento daquilo, né? Mas eu preciso me nutrir. Esse que é o segredo da questão. Talvez essa seja uma grande chave. Eu me nutrir primeiro. Eu dar para mim mesmo aquilo que eu estou em falta, para que daí o externo reconheça que eu estou cheio daquilo e possa me proporcionar mais daquilo que eu careço, mais daquilo que eu estou em falta, né? Qual que é o conselho dos anjos para Libra, por favor? O Pai Celestial lá, confie no desconhecido. É interessante, né? É interessante. Até porque se eu não confio, fica difícil eu entender essa proposta do tarô, porque eu preciso necessariamente, primeiramente, confiar, né? Não, eu vou confiar que eu tenho que me nutrir daquilo que eu me falto, eu mesmo, não buscar no outro aquilo que me falta.
eu vou me nutrir, eu vou cuidar dessas carências e eu confio que automaticamente as coisas vão ganhar uma resolução, principalmente nesses pontos mais fortes que me afetam, como é o caso da falta, da carência ou da escassez de algum recurso, tá? Confiar é importante, olha lá, o Pai Celestial. E é interessante que tem uma águia aqui, né? E a águia é um símbolo espiritual fortíssimo. Tem muito a ver com o signo de Escorpião. Nossa, cara, você não acredita. Olha aí a águia. Veja de uma perspectiva mais elevada. Então aqui aparece um símbolo espiritual para você fortíssimo, né? Que é a águia. Os indivíduos que alcançam esse estágio de águia na vida, e olha que esse estágio de chegar na águia, ele é muito cobiçado principalmente pelos espiritualistas, pelos ocultistas, né, pelos místicos e os esotéricos também, né, querem muito chegar nesse estado da águia. Cara, chegar no estado da águia, existem os seus segredos por detrás de alcançar, né, uma posição onde você consegue ver de uma perspectiva mais elevada. Por quê? Se você consegue ver as situações de uma perspectiva mais elevada, possivelmente você domine as questões. Você sabe onde que você tem que se mexer, quais movimentos você tem que fazer para que você se sobressaia em relação àquela situação que está lhe carecendo, né, que está em falta para você, né? Então, como que eu vou fazer esse trabalho de ter uma perspectiva mais elevada sobre as coisas? Cara, a gente precisa voltar no início da leitura, onde a gente trabalhou as questões de se doar mais para si mesmo, de se enriquecer, né? É só assim, cultivando, né, a minha espiritualidade, cultivando as minhas questões que estão em falta nesse momento, é que eu vou conseguir chegar num estágio onde eu tenho uma perspectiva da vida mais elevada, né? Uma perspectiva das situações mais elevadas, ver de cima, tá? Tudo isso também você tem que ter uma certa confiança naquelas questões espirituais que você acredita, tá? Ó, no fundo do maço, muito bonito, a energia de Jesus Cristo, tá? O grande mestre. Aprenda com as experiências espirituais. E aí a gente falou desse segredo para se alcançar o escorpião águia, né? Chegar nessa águia. Que aí é um conceito astrológico, não tem a ver com eu ser de escorpião ou não. Tem a ver com essa regência universal que são os astros, né? Cara, o que que acontece? Diz, né, mitos e lendas maçônicas, Rosa Cruz, acho que de qualquer vertente espiritual. Quando, primeiramente, eu busco o reino dos céus, o restante me é acrescentado. Então, se eu noto que alguma área da minha vida está em falta, está em escassez, está em carência, possivelmente eu não estou nutrindo em mim os aspectos espirituais que eu preciso nutrir para que aquelas faltas sejam supridas, né? Eu sei que é um trabalho desafiador, mas fala, não, mas eu sou uma pessoa devotada, Serafim, eu busco. Cara, o que acontece, eu não duvido que seja um buscador, que seja uma buscadora que se conecte com essa leitura. Mas se existe alguma coisa em falta na nossa vida, cara, quer dizer que a gente não está buscando ou se dedicando o suficiente àquelas questões que deveriam vir em primeiro lugar na nossa vida, que são as questões espirituais, tá? Eu preciso me nutrir até que eu chegue no ponto de uma águia. A vida muda radicalmente, né? Por quê? Porque a águia é o signo de Escorpião nas suas oitavas mais elevadas, né? Então, o Marte que rege Escorpião passa a ser uma ferramenta, né, um instrumento que a gente pode utilizar, aonde a gente rasga todos os véus que querem embaçar a nossa visão. Ele é corrigido por Plutão, né, nessas oitavas mais superiores, o que dá uma profundidade de entendimento sobre as coisas gigantescas. E ele exalta o planeta de Urano, que significa as inovações, o futuro, a tecnologia, o coletivo, as revoluções, né? Ter uma visão visionária das coisas, por isso que a águia
ela coloca como essa proposta de ver numa perspectiva mais elevada, né? Então, isso deve ser levado em consideração para toda a nossa vida. Se algo carece, né? E aí eu vou puxar um gancho de uma lei hermética, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Aquilo que você desliga em cima, você desliga embaixo. O que você desligar no céu vai ser desligado na terra, né? Então eu preciso entender os aspectos espirituais que regem aquela área que está em falta, que está em carência na minha vida. Porque se eu não entender esses conceitos, que em realidade são básicos, na verdade, é que a gente se distanciou deles com o decorrer do tempo. Mas eu posso assim o resgatar, tá? E assim, de uma maneira definitiva e objetiva, ir corrigindo as áreas da minha vida que estão em falta, estão em carência, tá? Mas percebe que é tudo um trabalho que começa primeiramente com a gente, começar a se nutrir, entender quais são os aspectos espirituais que estão regendo aquela área da minha vida. Esse é um trabalho individual, tá? Isso é inquestionável. Então, toda vez que o indivíduo está em falta de alguma coisa, existe um aspecto lá em cima, nos céus, que está desligado. Aí ele precisa ligar lá esse aspecto de uma maneira espiritual para que possa ser ligado aqui na Terra, né? O indivíduo que carece de questões financeiras, de dinheiro, possivelmente ele se desligou do reino dos céus, né? Porque o reino dos céus é abundante, é abastante, é transbordante, né? Mas o indivíduo que está desligado do reino dos céus, ele desliga o reino da abundância e da prosperidade aqui também, né? Então, para cada situação da nossa vida, existe um aspecto espiritual que deve ser estudado, entendido, introspectado em nós e exercitado, tá? Aprenda com as experiências espirituais. Esse homem veio nos ensinar muito sobre isso, sobre o amor, né? O amor é primeiramente com você, porque o trabalho espiritual é individual, tá? Não adianta eu querer ficar dando para o outro e me esvaziar, me esgotar e depois eu sentir carência daquilo. E mais, esperar o reconhecimento por aquilo que eu fiz. As coisas podem acontecer de uma forma natural e vão acontecer quando você aprender a buscar primeiramente em você aquilo que falta no externo. Aí a temperança, né? A temperança, então, também é um arcano bastante espiritual. No entanto, é um arcano que ele atua na horizontalidade da nossa vida, na emanência, na fisicalidade, na materialidade da nossa vida, né? E a temperança, qual que é a proposta da temperança, né? A gente vê aqui nesse arcano uma mulher que transfere a água de um jarro para o outro, meio que ali na diagonal, né? Fazendo esse trabalho mais horizontal. Isso significa que está buscando equilibrar as áreas da vida, principalmente daquilo que nos falta, tá? Então aqui, vindo no conselho, eu pego muito que essa movimentação, né, parte de você, é claro, mas essa movimentação das áreas da sua vida começam a se equilibrar a partir daquele movimento que foi conversado anteriormente, de você buscar em você, nutrir em você, até mesmo a nível espiritual, aquilo que te falta, tá? Então, a temperança, ela tem como proposta organizar e equilibrar as áreas da nossa vida, né? Então, é extremamente possível, já que vem embaixo dos 5 de ouros. Ó, a roda da fortuna, né? Então toda vez, né, porque ele cai embaixo do 9 de ouros, então toda vez que eu começo também a ser mais independente, olhar mais para mim, esse movimento de sorte e de mudança pode começar a acontecer na minha vida. Aqui também é touro, leão, escorpião e aquário,
né? Onde eu ganho solidez taurina na minha vida, principalmente nos aspectos materiais. Eu ganho a consciência, a essência leonina, a criatividade, a expressão artística, né? A minha essência começa a irradiar e a afetar aqueles que estão à minha volta, eu começo a ser notado. A profundeza e a espiritualidade escorpiana, que vai na raiz das questões, enxerga tudo com profundidade. E a libertação uraniana, né, do signo de Aquário, onde está presente as revoluções, as libertações, as questões futuristas, tecnológicas, né? Tudo isso passa a ser parte do indivíduo que ganhou consciência sobre si mesmo. Ó, um 6 de ouros. E aí, como vem embaixo do mundo, o mundo começa a ser generoso com a pessoa. O 6 de ouros é um arcano de generosidade, né? Caindo embaixo do mundo, quando eu faço esse trabalho, que conversado anteriormente, o mundo começa a me enxergar de uma outra maneira, né? Por quê? Porque eu comecei a nutrir dentro de mim aquilo que me faltava e eu projetava fora, pensando que eu tinha aquelas carências, né? Então as coisas começam a se encaixar e todo o mundo, a vida, as pessoas, as circunstâncias, os fatos e os acontecimentos começam a trabalhar ao meu favor. E aí o 5 de ouros que já apareceu para você deixa de existir, né? 5 com 5, 10, roda da fortuna. Inverte o jogo, né? Qual que é o desfecho? Rapidinho, porque a gente já está indo para 22 minutos. O 9 de espadas no desfecho, cara, só pode estar narrando o indivíduo que não entendeu a lição, né? E aí vai gerar preocupações. Tem pessoa que é teimosa, infelizmente, sabe? A gente dá mastigadinho só para a pessoa engolir, ainda assim ela se recusa. Mas quando escuta, ó, 6 de paus mais uma vez, que já apareceu para você também. Olha esse desfecho, tá? 6 de paus, vitórias, reconhecimentos, fama, poder pessoal, vitórias, sucesso, né? Sucesso pessoal. E mais uma vez um 6 de ouros. 6 com 6 dá 12, que é um enforcado. Ver as coisas por uma perspectiva diferente. Sair da estagnação. Começar a mudar a sua perspectiva de que aquilo que você está carente, que está lhe faltando, está fora, quando em realidade está dentro, tá? E fazendo esse exercício, você vai ver como a vida se torna mais generosa com você. E confie, aquilo que você quer, aquilo que você está carente, aquilo que está te faltando, não está fora, está dentro de você. Um as de ouros, que é o sol dos arcanos menores para mim. Novas possibilidades se abrirão por um indivíduo que, através dessa leitura, conseguiu enxergar, ver por uma perspectiva mais elevada, tá? Então essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece, e até logo, Libra.